Olá, guerreiros. O vestibular é uma verdadeira aberração e algo horrível para a maioria dos jovens brasileiros, sabe? Mas infelizmente, a gente se acostumou com isso, né? Você tá no ensino médio, você pensa, eu vou ter que fazer o vestibular, porque eu vou ter que fazer o vestibular, não tem outra alternativa, né? Vou ter que só passar. Às vezes você não passa e tem gente que fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos em cursinho para passar num curso igual medicina, engenharia, né? As engenharias mais difíceis como o ITA, o IME, o Poli e todo o resto. E a gente se acostuma com isso. A gente pensa, nossa, mas não tem como ser diferente. É assim e cabe a mim simplesmente passar, né? Mas infelizmente a maioria dos jovens não sabe como que é lá fora, né? A gente não sabe como que é. Eu fiz o processo de seleção em outros países, eu posso te falar que é simplesmente horrível o vestibular em si. E isso tem consequências gigantescas para as pessoas e para a sociedade até de forma geral. Porque vamos pensar nas faculdades as melhores faculdades, nos melhores cursos que tem. Você tem que selecionar muito bem. Porque se você não seleciona bem essas pessoas, você vai colocar pessoas incapacitadas, pessoas que talvez não sejam tão inteligentes, em cursos que requerem uma inteligência grande, em posições futuras, daqui uns 10 anos depois de eles se formarem, em posições que são da elite praticamente. E se você fizer isso de uma forma ruim, você vai dar poder para pessoas que não têm a capacidade que deveriam ter. E o pior de tudo, pessoas que são capazes, pessoas que são inteligentes, às vezes acabam não estudando naquela faculdade de prestígio, acabam não tendo as mesmas oportunidades de escalar na pirâmide social, porque não passaram no vestibular, porque não tiveram paciência para passar no vestibular ou algo do tipo, né? Então, primeiramente, a forma de seleção, como a gente vê como acontece aqui no Brasil, é só isso. É só o vestibular, é só uma prova. O que é ridículo. É completamente ridículo, sabe? Eu já conheci casos, diversos casos. Aconteceu até uma vez comigo, né? Eu ia fazer um Enem, mas eu tive uma dor de barriga extrema, não conseguia sair de casa. Eu vou fazer a prova com fralda, né? Não dava pra eu fazer isso. Conheci diversos casos assim, que o cara era genial, o cara era muito bom, tirava notas muito boas. Chegou no dia do vestibular, o moleque ficou nervoso, teve ansiedade, ou não conseguiu dormir no dia anterior, né? Ou perdeu a hora, né? A gente gosta de ficar dando risada, mas olha quão ridículo é esse país. Você estuda um ano inteiro para passar numa prova e às vezes, porra, é o Brasil, cara. Você tá em São Paulo, às vezes tem um trânsito inesperado. Às vezes acontece uma coisa que você não sabe. Você se atrasou 1 minuto, o portão fechou e você não consegue passar. É ridículo isso, cara. É ridículo. Uma pessoa, um jovem que perde um ano inteiro de estudo, de dedicação, porque o portão fechou e eles não deixam passar depois de 5 minutos atrasados, né? É simplesmente aquela estupidez burocrática que acaba realmente danificando a vida de diversas pessoas. Mas enfim, a prova em si, cara, é só isso, né? Enquanto você vem em outros países, você vê, eles analisam o seu boletim. Eles analisam, por exemplo, como você se desempenhou do primeiro ao terceiro ano, ou às vezes até antes, né? E é óbvio, isso seria a melhor das coisas, cara, porque não é só o reflexo de um dia de prova. E assim, aquela coisa que eu falei, você perdeu a prova, você não estava bem no dia, é um ano que você tem que esperar, sabe? Nos Estados Unidos tem o SAT, né? Que eu vou falar mais pra frente. Cara, você perdeu a prova, você faz no outro mês. Você não foi bem naquela prova, por algum motivo, você pode fazer o teste depois de uns 2 meses, eu acho, 3 meses, alguma coisa assim. Você pode refazer aquele exame várias vezes enquanto você ainda tá no ensino médio. Você tá entendendo? Mas não, cara, nossa senhora, a FUVEST, assim, os caras estão tudo tremendo, os caras estão, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E aquela pressão, cara, porque a gente tá aqui no Brasil e, pô, é a sua família inteira que às vezes tem aquela pressão pra você ir, você vem de uma família humilde, você tem que ir pra frente, todo o resto, né? A pressão na cabeça de um jovem assim é gigantesca, cara, né? E o pior de tudo, cara, eu já vi vários casos, por exemplo, de moleques que eram brilhantes. O moleque tinha escrito um livro, era um amigo meu, ele tinha escrito um livro, assim, no 2º ano do ensino médio. O moleque era muito bom mesmo, ele tinha um blog, ele já tinha uma presença nas mídias sociais, e ele queria fazer letras. Letras, que não era lá, assim, muito concorrido, mas ele era horrível em exatas. Horrível, mas horrível em exatas mesmo.
O cara tinha, assim, ele já tinha renome, você tá entendendo? Ele tinha atividades extracurriculares. Mas isso não vale nada. A delegação lá da FUVEST, né, eles vão olhar e vão falar, tá, o que tem nada a ver? Eu não quero saber quem você é só a sua nota de corte, você é só a sua nota e acabou. Né? E o moleque tinha várias outras coisas na vida dele, tinha conquistado várias coisas. Né? As faculdades americanas, elas fazem isso. Se você tinha notas ruins no ensino médio, ou se você não conseguiu uma nota boa no SAT, que seria como se fosse a prova que é utilizada, não interessa. Se você conseguiu, por exemplo, escrever um livro, se você participou de ONG, se você fez uma empresa, sei lá o que, se você fez coisas boas na tua vida, isso te propulsiona a entrar naquela faculdade, né? Agora, aqui no Brasil, porra, o cara pode fazer o que for, cara. Pode ser o maior artista do mundo, você tá entendendo? Porra, Van Gogh quer entrar na faculdade de artes da USP. Ah, desculpa, para você entrar, você vai ter que passar aqui nessa prova que requer que você saiba matemática, física, química, história, blá 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 e blá blá blá. Ah, e você tem que fazer a redação. E se na redação você não compactuar com o espectro ideológico total da esquerda progressista, você já sabe, você não vai entrar. Então, assim, Van Gogh não entraria para estudar artes, o Einstein também não ia entrar para fazer física, né? O Tesla não seria um engenheiro aqui no Brasil, porque, pelo amor de Deus, cara, sabe? E é completamente ridículo um negócio desses, sabe? É completamente ridículo. Uma prova por ano decide se uma pessoa vai ter uma oportunidade de entrar numa faculdade ou não, né? E aqui vão falar, já vai ser ANCAP, não sei o quê. Eu não vou nem entrar nesse mérito, cara. Você quer falar que os órgãos públicos podem sim ser muito eficientes? Pense o que você quiser. A questão é, os órgãos públicos brasileiros são burocráticos e, de forma geral, não tendem a ser muito inteligentes. Não tendem a ser muito inteligentes. Eles são incapazes, e por causa disso são incapazes de selecionar jovens realmente capacitados e inteligentes. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Então, assim, você vê nos Estados Unidos, a prova que eles usam para fazer, que é o SAT e o ACT, né, que são feitos por empresas privadas, né, são empresas privadas, o que eles pedem nessa prova? Leitura básica, né, interpretação de texto, realmente interpretação de texto, você não tem que saber os movimentos literários do pós-modernismo, do romantismo, nada disso, você tem que saber interpretar texto, você tem que saber escrever, tá? E aqui não tem viés ideológico também não tem essa coisa, tá? E você tem que saber habilidades matemáticas básicas, que é mais um teste de raciocínio, assim, sabe? O máximo você tem que saber, assim, uma fórmula de Bhaskara, um negócio assim, bem simples mesmo, tá? Não tem aquelas coisas de você, aquelas equações de quarto grau que colocam em algumas, igual na FUVEST. Você vai na FUVEST, a prova de matemática, nem eu sei fazer, cara, nem eu sei fazer, e eu ainda sou programador, né? Então, assim, você vê que esses jovens, e alguns ficam 6 anos em cursinho, eles estão perdendo o tempo essencial da vida deles, que eles podiam estar, primeiramente, estudando, mas depois produzindo, cara. Você podia estar fazendo outras coisas na tua vida. O cara fica 6 anos para conseguir passar numa prova, para os caras observarem que ele tem a capacidade. Às vezes o moleque conseguiria fazer isso só mostrando que ele estuda bem, conseguindo nota boa no ensino médio, sabe? Fazendo atividades extracurriculares e tudo o resto. Mas não, você tem que passar nessa prova aqui, tem que saber tudo isso daqui, senão você não vai passar e acabou. Senão você não vai passar e acabou, cara. Sabe? E isso eu acho que tem um reflexo muito grande no comportamento de gado dessas pessoas que acabam sendo selecionadas. Porque assim, cara, a verdade é essa. No fundo, você pode pensar, eu passei nesse vestibular, eu sou muito inteligente, eu sou muito aquilo. No fundo mesmo, cara, quando você passa no vestibular, você simplesmente está falando que você foi complacente e um pouquinho esperto, sabe? Você foi, sentou e ficou estudando. Você ficou apto a fazer vestibular. Foi isso. Você não se tornou uma pessoa necessariamente mais culta, você não se tornou uma pessoa necessariamente mais inteligente ou capaz de raciocinar. Você simplesmente é uma pessoa apta a passar em vestibular, que na vida real não tem muita praticidade, não vai te ajudar em muita coisa. Até no próprio curso universitário também não vai ajudar muita coisa. Sendo que eu conheci casos, por exemplo, do cara passar assim, em primeiro, segundo, terceiro, ele chega na universidade, ele começa a decair.
ele começa a decair, porque ele só era bom naquilo. Ele era bom em saber lá aquele conteúdo de livrinho, de cursinho, mas era só isso. Quando ele chegou, por exemplo, para estudar medicina, alguns colegas meus, os caras, levaram um couro desgraçado. Eles eram muito bons em passar em prova de vestibular, mas todo o resto deu meio que um bug na cabeça deles, né? Então, assim, cara, eu não sei qual que é a solução pra isso, sabe? Eu não sei qual que é a solução pra isso, mas eu só posso falar que, por exemplo, se você não passa no vestibular ou algo do tipo, né? Não tô falando pra você não fazer vestibular, não. Acho que vocês devem fazer, sim. Acho que você deve, sim, ser o melhor que você consegue ser. Não independe. Você faz o que é necessário ser feito, tá? Mas deixe na sua cabeça que isso daqui é uma falha gigantesca do sistema. É uma falha gigantesca do sistema que, infelizmente, te obriga a fazer isso, sabe? Infelizmente, você é obrigado a fazer isso. E se você não passa, não significa que você é um merda ou que você é burro, né? Eu, infelizmente, vejo casos assim, cara. O cara tá lá, desesperado, meu Deus do céu. O cara fica tão nervoso, ele fica tão ansioso. Eu já vi na minha frente, assim, cara tremendo, assim, sabe? Eu fui fazer a prova do ITA, cara, eu lembro até hoje. Tinha um japonesinho, meu moleque tava assim, meu Deus do céu. Tava parecendo que tinha fumado muita maconha, sabe? Quando o cara fica ansioso, fica... O cara tava tremendo demais, não conseguiu fazer a prova, cara. Vai saber, o moleque podia saber tudo, o moleque podia ser um gênio. Mas a ansiedade é tão grande que acaba destruindo tudo. Então assim, rapaz, não sei a solução pra isso, não sei como a gente pode mudar isso, se pode ser mudado, mas não fique tão preso em relação a isso. Não fique pensando, nossa, o vestibular é tudo na minha vida, ou se você não passar você é um merda, ou algo do tipo, porque existem vários problemas com isso. E se você quiser, talvez eu faça um outro vídeo no futuro, mas só dá uma olhada como é nos outros países, cara. Só pra você ter uma noção, vê como Harvard realmente seleciona as pessoas que entram, não que ficam falando que entraram, mas na verdade é um diploma falso, né? Você observar, você vê que é totalmente diferente. E eu realmente acho que muita pessoa que acaba entrando nessas universidades, muitas das vezes são patricinhas, que o pai pagava cursinho, às vezes 5, 6, 7, 8 anos, eventualmente elas passam, e o retorno no investimento do pai e do Estado, quando é federal, não é lá muito aquelas coisas. Mas, rapaz, é só isso por hoje. Tentei tratar de um tema bem complicado, de uma forma mais curta. Se você tem experiências similares, é só me dizer. E é só isso por hoje. Até mais, bye bye.